Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Chegamos agora ao momento da mensagem e assim abramos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 54, intitulado A Morte de Estevão. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é poder. Tua palavra é vida, tua palavra é fonte de inspiração. Tua palavra nos ensina, nos alerta, nos posiciona, nos instrui. Tua palavra nos corrige. E assim, Senhor Deus, te agradecemos neste momento pela tua palavra, pelo teu ensino. Age através do teu Santo Espírito em nós. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Observamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, Deus sempre tem um plano na vida das pessoas. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na minha vida. Deus tem um plano nas nossas vidas. E Deus está agindo através do Santo Espírito. E sempre que algo acontece, Deus ele continua agindo, porque ele tem realmente um plano na nossa vida. Observemos o caso de José, lá do Egito. Quanto mais situações difíceis ele enfrentava, observamos Deus agindo. No princípio, os irmãos de José queriam matá-lo. Mudaram de ideia, jogaram no buraco, num poço, e aí venderam ele como escravo. Ele foi vendido como escravo e assim se tornou um servo lá na casa de um dos funcionários de Faraó. Ele ficou ali e Deus mudou a sorte de José, de tal forma que se tornou a pessoa mais confiável desse homem. Porém, a mulher dele preparou uma armadilha para que José caísse. Mas José era fiel e temente a Deus e não caiu nessa armadilha, soube se livrar. Entretanto, ela preparou algo e ele foi levado à prisão. E lá ficou e conheceu duas pessoas. Estava novamente numa situação difícil, mas Deus novamente mudou a sorte de José, a tal ponto que Deus agiu para que pudesse revelar dois sonhos. E conforme ele revelou, aconteceu. Um dos funcionários voltou a servir no palácio e o outro, infelizmente, foi morto. José, assim, vai parar diante de Faraó e faz a revelação. Observamos novamente aqui Deus mudando a sorte de José. E o sonho que ele teve, José o revelou, porque Deus revelou para ele. E assim Faraó o colocou como segundo em todo o seu reino. Observamos aqui Deus agindo, mudando a sorte de José. Ao ponto de José, mais adiante, dizer que Deus havia colocado ele como pai de Faraó, como um grande administrador. Observamos assim Deus mudando a sorte de Jó.
Quanto mais ele era penalizado, mais Deus agia. Quando observamos Jesus lá na cruz do Calvário, Jesus ele fez uma oração. Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aqueles homens haviam judiado de Jesus. Desde que ele foi preso, ele sofreu zombaria, foi torturado, julgado, espancado, foi levado ao Gólgota. Lá foi crucificado, derramando sangue por nós. Diante de tanto sofrimento, muitas pessoas poderiam até amaldiçoar as pessoas que estavam à sua volta, poderiam revidar, se vingar, amaldiçoar, reagir. Jesus não reagiu. Como diz a palavra, ele foi levado como um cordeiro ao matadouro. E lá da cruz, Jesus disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Para eles estavam fazendo algo benéfico. Os judeus que haviam armado tudo isso, para eles estava vendo uma grande justiça. Eles estavam levando à condenação uma pessoa que na visão deles atrapalhava a religiosidade. Para eles era uma pessoa rebelde contra Deus e deveria merecer esse castigo. Para as pessoas que estavam ali, tinham o mesmo pensamento, era digno da condenação da morte. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Agora chegamos aqui no caso de Estevão. Estevão, ele tinha aceitado Jesus antes de Saulo. Ele teve um encontro com Jesus, um encontro pessoal que mudou a sua vida. Era alguém que não conhecia Jesus, passou a conhecer, teve encontro, sua vida foi transformada, modificada, restaurada. E assim, ele acabou se tornando um servo com uma grande responsabilidade. E passa algum tempo, ele se torna pregador das boas novas de Jesus. E ele a pregou de tal forma que começou a incomodar as pessoas. Líderes começaram a ficar com raiva, com ira desse homem, porque o que ele apregoava praticamente mexia nas suas feridas, fazia com que eles ficassem cada vez mais com raiva de Estevão. E aí resolveram dar cabo dele, resolveram silenciar a Estevão. E aí fizeram o quê? Diz aqui, eles ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. E aí, ao terem cercado Estevão, resolveram fazer um linchamento. Nós vemos aqui que unânimes avançaram contra ele. Eles deixaram as capas de lado para que pudessem apedrejar a Estevão. E nessa hora que Estevão estava sendo linchado com pedras, ele ainda teve fôlego para orar. E ao invés de tentar fugir, se desvencilhar, de amaldiçoar, de xingar, de se rebelar, o que é que Estevão fez? Ficou orando. Enquanto o apedrejavam, diz a palavra, Estevão orava. E ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão sentiu que ele não sairia vivo desse lugar, desse momento. Então ele disse: Jesus, recebe o meu espírito. E ajoelhando-se sob chuva de pedra, ele disse: Senhor, não os condenes por causa desse pecado. Ele praticamente usou as palavras de Jesus: perdoa-lhes. Eles estão cometendo um grande pecado e não têm consciência disso. Estão ignorando. São pessoas ignorantes, inconscientes, não sabem o que estão fazendo, não
imputes este pecado sobre eles. Não os condenes, Senhor. E depois, ele morre. E diz aqui que Saulo consentiu na morte de Estevão. Saulo foi conivente. O jovem Saulo estava ali, cuidando das capas, e foi conivente desse linchamento de Estevão. E observamos aqui o sangue derramado de Estevão. Saulo foi testemunha do sangue dele. O sangue de Jesus na cruz do Calvário salvou os discípulos, salvou Estevão. E agora Saulo está testemunhando o sangue sendo derramado. E o sangue derramado aqui é de um dos discípulos de Jesus, de uma das pessoas que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E mais para frente, Saulo teria um encontro com esse Jesus, a qual Estevão estava apregoando, e a qual ele foi vítima de linchamento por apregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. E no decorrer dos séculos, muitos cristãos e cristãs foram vitimados por aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, por serem tementes e fiéis a Ele. Muitas pessoas tombaram no decorrer dos séculos. Muitas pessoas entregaram a sua vida a Jesus, e até hoje muitas confiam, acreditam que Deus será com elas em todo o tempo, em todo momento. Hoje não é diferente. Nós passamos por vários problemas, várias tribulações, nós sofremos, nós choramos, mas Deus é quem nos sustenta. Sozinhos e sozinhas nós não conseguimos, não aguentamos, mas Deus tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem nos fortalecido. Esse é o Deus maravilhoso que nós cremos, que nós confiamos. Se você está passando por um momento difícil, por uma grande tribulação, por um momento de tristeza, de enfermidade, creia que Deus está do seu lado. Jesus está te abençoando, está te confortando, consolando. Se não fosse assim, estaríamos em situação pior, momentos piores. Observamos aqui o sangue de Estevão sendo derramado diante de Saulo. Isso fez com que ele refletisse. Lá na frente, quando ele descobriu que ele estava errado, ele teve uma mudança de vida. Deus mudou a sorte de Saulo. No momento em que ele encontrou com ele, disse: por que você me persegue? Ele teve encontro com Jesus. E de perseguidor, ele se tornou perseguido, se tornando o apóstolo dos gentios. E no decorrer do seu ministério, ele também sofreu. Teve seu sangue derramado por amor a Jesus, por amor a Cristo, por ter entregue a sua vida a Ele. Conosco não é diferente, minhas irmãs, meus irmãos. Nós nos entregamos a Jesus, nós o aceitamos em nossa vida, e hoje Ele vivo está, nos abençoando, nos agraciando, nos fortalecendo, e nos momentos mais difíceis, atribulados, creiamos que Ele está conosco, nos abençoando. Não é fácil, nós sabemos disso, que não é fácil, e se com Deus já é difícil, imaginemos passar o que estamos passando sem Deus, sem Jesus, para nos iluminar, nos fortalecer, nos dar uma base de sustento. Assim, irmãos e irmãs, refletamos na palavra do Senhor, que é viva, é fonte de inspiração, é a luz que ilumina o nosso caminhar. Que Deus esteja conosco nesse momento, em Cristo Jesus. Amém. E assim, oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra é poder, Tua palavra é fonte de vida, é fonte de inspiração, Tua palavra é alimento e é água da vida, Tua palavra é importante, e assim nós
estamos te buscando dia a dia, buscando a comunhão contigo, em qualquer período do dia. Senhor, tu sabes que às vezes tem sido difícil para nós, mas nós temos resistido, temos aguentado, porque tu tens sido conosco. E assim, Senhor Deus, nós te agradecemos no nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus, irmãos e irmãs. Iniciamos uma nova semana, onde Deus estará conosco, nos ajudando, iluminando o nosso caminhar, nos sustentando e provendo o que é necessário. Assim, creemos nas promessas do Senhor, creemos em sua palavra, em Cristo Jesus. Amém.